Muito bem, vamos para o assunto Barcelona. Tem muito superchat, a gente vai iniciar aqui a discussão e já já a gente traz o superchat de vocês. Marcelo Beckler, Barcelona 3-1 espanhol. Mais uma vez um grande jogo, especialmente no primeiro tempo. Levou puxão de orelha de seu Flick por conta do segundo tempo, né? Ontem foi engraçado que o Barcelona decidiu o jogo muito cedo e, na minha avaliação, os últimos 60 minutos da partida foi para que ninguém se machucasse, né? Assim, quando tem... Na época que a Ferrari ia bem, que o primeiro e o segundo colocado eram Ferraris, eles estavam uma volta na frente do terceiro, o único objetivo é que um não batesse no outro para que terminassem a corrida sãos e salvos e ganhar todos os pontos para a escuderia. E eu acho que foi o objetivo do Barcelona, mas ontem chamou muito a atenção da imprensa a desconexão. O Barcelona realmente saiu do jogo no segundo tempo e o Hans Flick deu um toquinho de atenção, falou, hoje está tudo bem porque ganhamos, mas eu já não aceito isso na quarta-feira. E é um problema porque esse time não ganhou nada ainda. Então, realmente, se já for para decidimos e não temos mais que jogar para um time que acabou de sair da lama, é muito cedo para ficar com esse comportamento. Mas os primeiros 30 minutos, para mim, são mais importantes do que o resto. Assim, mais um futebol champanhe do Barça. 3 gols e poderiam ter sido 4 ou 5 nos primeiros 30 minutos. A assistência do Lamine para o Dani Olmo é absurda. Mais uma assistência do Marc Casador, já são 5. O Dani Olmo já tem 5 gols em 285 minutos. 3 jogos e mais 15 minutos, se a gente for contar, dividir por tramos de 90. E tem 5 gols marcados. O Rafinha já passou o número de gols da temporada passada. É tudo muito positivo no Barça. 50 gols em 15 jogos, média de mais do que 3 por jogo. Isso não é normal e não é sustentável. Isso tem que baixar. Não é possível que vai ser assim. Acho que nem o Barça do Guardiola, nem o Manchester City do Guardiola chegam a esses números, terminam a temporada com uma média de 3 gols por jogo. O Manchester City do Guardiola alguma vez quase. Então, assim, por enquanto é uma grandíssima lua de mel. O azar do Barcelona é que o mata-mata da Champions não começa amanhã. Tudo que o Barcelona queria é que a temporada se decidisse agora, porque é o melhor time da Europa. Não tem ninguém na Europa. Liverpool é líder da Premier League e tal. Os números do Liverpool são mais defensivos. O futebol jogado de ninguém da Europa está perto do Barcelona. Assim, não tem ninguém jogando perto do que o Barcelona está jogando nesses primeiros 2 meses e meio de futebol. Tem um superchat, se eu não me engano, exatamente sobre isso, que se o momento agora, né, de mata-mata, de reta final de Champions, de campeonato, também fosse agora, o Barcelona era favoritíssimo, né? Para o mata-mata de Champions, o que está jogando agora talvez não sirva, porque tem que ver como é que vai chegar em fevereiro ou março, mas para a Liga talvez sirva, porque já abriu 6 para o Real Madrid, ontem com um jogo a mais abriu 9, o Real Madrid vai entrar... Esse jogo Valência e Real Madrid vai ser feito ou em janeiro ou em fevereiro, dependendo de como é que o Real Madrid chegue. Vai ser em janeiro se os dois estiverem eliminados da Copa, e vai ser em fevereiro se o Real Madrid não estiver no playoff da Champions. Porque se isso acontecer, não se sabe quando é que esse jogo vai jogar, mas o Real Madrid vai entrar nos próximos 2 ou 3 meses, toda a rodada, pressionado, porque o Barcelona talvez já tenha feito pontos a mais e está cada vez mais a corda, fora o confronto direto, né? Depois de um 4-0, se empatarem em pontos, só se o Real Madrid vier ao Camp Nou, porque o jogo será no Camp Nou na volta, e fizer 5-0 no Barcelona, ele vai ter vantagem no confronto direto. Então, já são 3 jogos de vantagem que o Barcelona tem em relação ao Real Madrid. Eu sinto que o Barcelona tá voando numa altura sozinho, assim. Eu não consigo ver paralelo com outro time. Como o Marcelo falou, o Liverpool tem números muito bons, mas as sensações são diferentes. Eu sinto que esse Barcelona, mesmo em meio a certos problemas, né? Não sei, não tenho informação de em quantos jogos o Flick conseguiu colocar em campo a escalação titular ideal dele, mas eu tenho a sensação de que não são muitos. E mesmo assim ele consegue melhorar jogadores, inventar jogadores, como no caso do Caçador. Então, cara, se fosse hoje, né, nessa brincadeira que a gente está fazendo aqui, o Barcelona, ele chegaria no mínimo 50-50 com qualquer outro clube de futebol europeu. Inclusive Manchester City, o próprio Real Madrid, Bayern de Munique, Liverpool. Eu acho que o que difere, para mim, tá, com outros times que estão bem, como o Liverpool, por exemplo, são as goleadas contra Real Madrid e Bayern de Munique. Quando você pega 2 gigantes, você Exato. consegue colocar o que você está fazendo de bom em prática, em jogos tão grandes como esse, você abre o olho, arregala o olho da Europa toda. Então, é óbvio que ganhar da forma que o Barcelona ganha de clubes médios e pequenos
dentro do Campeonato Espanhol ajuda muito, porque o clube vai se consolidando na ideia de jogo que quer ter. Agora, aplicar com o Bayern e aplicar contra o Real Madrid é outra conversa. E o Barcelona conseguiu fazer. Né? Então, para mim, o Barcelona está aqui, o Sporting aqui, mas aí outra conversa também. Até pelo lado mental, né? Porque acho que existia essa dúvida também, né, Marcelo? Do quanto que esse Barcelona estaria pronto emocionalmente, né, para essas partidas. E eu acho que ainda vai ter, né? Quando chegar mata-mata, talvez o quiserem e comece de novo, mas o discurso é muito do Flick, especialmente, alguns jogadores estão trazendo, né? Eu não estava aqui temporada passada. Para todos os outros jogadores servem, porque eles estavam, mas o Flick fala, pô, o que eu vou falar do passado, dos outros? Eu não estava aqui, eu só posso contar a partir de agora. É uma mudança de mentalidade muito boa mesmo que traz para o time. E essas goleadas, não só porque goleou, mas o Barcelona goleou cedo. O quarto gol contra o Real Madrid, o quarto gol no Bayern, especialmente contra o Bayern, saem tão cedo que dava para fazer mais. E meio que administrou e tal. Contra o Bayern, o Barcelona decidiu dar olé. E contra o Real Madrid, o Lewandowski perdeu 2 gols sem goleiro, por exemplo. Então, além de tudo, fica uma sensação de que foi barato, que podia ter sido mais. Também podia ter sido menos, porque o Bayern em 20 minutos apertou muito, porque o Real Madrid teve 12 impedimentos e 2 gols anulados. Também dá a sensação que podia ter sido menos. E a questão do impedimento é um tema por aqui. Mas foi tão fácil fazer o 4-1 e 4-0 que deixa todo mundo ainda mais eufórico. Vamos trazer 2 destaques aqui do Barcelona. Primeiro, o ataque, obviamente, que é o que a gente está falando, e depois Marcelo vai trazer mais sobre os impedimentos, que mais uma vez foram assunto no jogo. Coloca na tela, João, a arte com os números dos atacantes. Acho que é isso. Olá. Marcelo, consegue ler aí para você ir falando junto? Sim, o Rafinha já tem mais gols que nas 2 primeiras temporadas, ele fez 10 e 10, já tem 11. O Dani Olmo, 6 jogos, 5 gols, é que eu falava, né? Porque são jogos incompletos e tal, em 283 minutos. Olha aí, a média dele de um gol a cada 56. O Lamine Yamal já tem o mesmo número de participação de gols da temporada passada, era 7 e 7, agora é 6 e 8, é o principal garçom do Campeonato Espanhol. E o Lewandowski tem mais gols que jogos, 19 participações em gols até. São os 4 grandes destaques, e eu ainda destaco o Marc Casador, que era a 6ª opção, e que tem 5 assistências. O Dani Olmo já tem, acho que, o mesmo número de gols do Vinícius ou do Mbappé em La Liga. O Lewandowski é um dos artilheiros da temporada, né? O Haaland tem 14 gols, o Harry Kane, se eu não estou enganado, tem 17, 17. E o Gyökeres tem 20, né? Mas o Gyökeres talvez não entre na conta das 5 ligas, mas entra na conta porque está jogando a Champions também, então, enfim.